Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, né? Hoje nós vamos tratar sobre a formação econômica capitalista e o espaço geográfico que leva a essa formação capitalista. É um título que no primeiro momento parece subjetivo, né? Porque afinal, o que é esse tal capitalismo, né? Você olha à sua volta, você vê o capitalismo em tudo. Mas o que ele quer nisso, né? E aí, para entender isso, é necessário pensar um pouquinho igual o examinador. E aí, pensando igual o examinador, perceba o que ele nos pede. Quando ele fala o espaço geográfico, então ele está falando o espaço geográfico é um espaço físico aonde vive o ser humano. Neste campo, dentro dessa estrutura da geopolítica. Então, o espaço geográfico onde que vive o ser humano na formação do capitalismo. Então, o que ele deseja, na verdade, é a compreensão da formação do capitalismo na sociedade como um todo. Este é um título que não temos como separar, né? Apesar do seu título maior pedir Paraná, Brasil e mundo, ou seja, eu não tenho como separar, não tenho como falar do capitalismo do Paraná, do capitalismo do Brasil e do capitalismo do mundo, porque afinal nós estamos aí em uma estrutura globalizada, certo? E essa estrutura globalizada, né, termina inserindo todos dentro desse campo do capitalismo, certo? Então não temos como separar. Então a gente precisa focar exatamente o que o título quer. E o título deseja, no seu primeiro momento, a formação. E quando nós falamos de formação, nós estamos falando de como o capitalismo surgiu. E para entender isso, é necessário entender o que veio anteriormente ao capitalismo. Certo? E para entender o que veio anteriormente ao capitalismo, nós voltamos ao título principal do seu edital, que é a estrutura produtiva. Ou seja, o capitalismo é uma estrutura produtiva, certo? Quais foram as estruturas produtivas anteriores ao capitalismo? Ok? É a primeira pergunta que nós temos que começar a responder. Então, eu coloquei isso no tópico 1 aí. Na verdade, esse assunto eu dividi ele apenas em 3 pontos, porque o título me demonstra fortemente que é isso que o examinador deseja. No seu primeiro ponto, ele fala sobre a produção, no primeiro título, a produção, ou seja, a estrutura produtiva. A produção no espaço geográfico, historicamente, na sua formação. Tudo começou com a forma primitiva, certo? Tudo começou lá na forma primitiva. A caça, né? Os primeiros seres humanos, às vezes nem no campo de caça em si, né? Existem algumas teorias que falam da evolução humana, que diz que os primeiros seres humanos eram consumidores de carniça de outros animais, né? Então, nós não caçávamos ainda, né? E aí isso termina levando a outros contextos, aí depois a caça, o cultivo de legumes, né? Aprendemos alguma coisa, isso gera uma produção, beleza? Historicamente é assim, a gente chama de forma primitiva, produção primitiva. Depois, a forma escravista, né? Não é a forma escravista propriamente dito comum na história do Brasil, né? Aquela escravocrata e tal, mas sim aquela forma escravista grega, romana, tá? Aonde que os escravos viviam ali juntamente com as sociedades e eles eram escravos por guerra, por dívida, entre outras demandas. Era uma forma, sim, de produção. Depois disso veio a produção feudal, aquela do período da Idade Média, muito fortemente para o campo de produção do campo, né? E trabalhos em relação a esse campo de produção do campo, certo? E aí, ao grande boom, a grande mudança dessa forma para o capitalismo. Essa forma vai começar lá no século XI e ela vai ter ali o seu primeiro momento até o século XV, mais ou menos, que a gente chama de mercantilismo. Ou seja, o mercantilismo, ele é a primeira etapa do capitalismo. Ele é o primeiro estágio do capitalismo, é o mercantilismo, né? Que vai dar origem fortemente, então, ao capitalismo como nós conhecemos hoje. Certinho? Tá? Kennedy, então hoje nós não vivemos mais no mercantilismo? Não, não vivemos mais no mercantilismo. Porém, todavia, contudo, nós não podemos afirmar que
os trabalhos feitos no mercantilismo não se aplicam a hoje, porque sim, eles se aplicam. Você percebe claramente atividades mercantilistas no capitalismo contemporâneo a nós. O que nós não podemos dizer é que o nosso capitalismo ele é definido pelo mercantilismo, que não é mesmo. Perfeito? Na verdade, nós estamos no momento de maior complexidade do capitalismo para uma simples definição. De boa? Tá? Então, o primeiro aspecto é esse. E aí surge, então, o mercantilismo e com ele, que vai dar origem ao capitalismo. Quais são, e aí a gente precisa entender, dentro desse espaço geográfico onde nós vivemos, quais são as principais características de um capitalismo? Essas principais características, elas são, primeira característica fundamental no capitalismo, propriedade privada. Kennedy, a propriedade privada surge com a ideia de capitalismo? A resposta é não. A propriedade privada é anterior à ideia do capitalismo. Ela ainda vai acontecer ali, de certa forma, essa ideia na transição do feudalismo para o mercantilismo. Né? Então, ela é anterior ao capitalismo. Não é uma consequência, capitalismo, a sociedade privada. Não, na verdade é o inverso. A ideia de propriedade privada é um dos fundamentos para a manutenção do capitalismo. Né? Se não houvesse propriedade privada, dificilmente o capitalismo existiria da forma que ele existe, ok? Então ele é um fundamento. E aí, Karl Marx, quando ele vai escrever sobre essa definição, perceba que a definição de capitalismo defendida nos livros geográficos e até mesmo nos livros históricos é uma percepção de alguém que era contra o capitalismo, que era o Karl Marx. Né? Dificilmente nós percebemos em livros didáticos, principalmente, uma percepção do capitalismo sob uma visão capitalista, como o próprio Adam Smith, que eu citei aí logo abaixo. Certo? Mas sim uma percepção marxista. E é essa percepção que provavelmente vai estar na sua prova. Karl Marx, então, vai dizer que uma das características do capitalismo é a propriedade privada. Mas não a propriedade privada de um bem, mas a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção estão nas mãos de alguns. Uma sociedade privada. E essa sociedade é o que o próprio Marx vai chamar de burguês, de burguesia. Perfeito? Tá? De burguesia. Certinho? A burguesia tinha os meios de produção sobre a sua propriedade. Sobre a sua propriedade. Beleza? Tá? E aí, quando ele surge essa terminologia, esse principal conceito, surge juntamente com ela a ideia de sociedade de classe. Porque ele vai dizer, calma aí, se o capital, se a produção, meios de produção, estão nas mãos de poucas pessoas, e o restante das pessoas? O restante das pessoas é uma classe economicamente. Então, quando a gente fala de sociedade de classe, nós estamos vinculando uma perspectiva econômica, principalmente quando a gente estuda no campo do capitalismo, certo? Essa perspectiva econômica vai dizer, olha, então se você tem uma burguesia que tem os meios de produção, mas é necessário alguém trabalhar nesses meios de produção, que é aquilo que Karl Marx vai então chamar de proletariado. O proletariado é aquele que tem a única coisa que ele tem é a sua prole, ou seja, os seus próprios filhos. E juntamente com esses filhos, a mão de obra, o trabalho, surgindo então aquela velha teoria, né, do Karl Marx chamado mais-valia. Certo? Aonde que a exploração do proletariado que leva à riqueza do burguês, né? A riqueza do burguês. Certo? Essa perspectiva é uma perspectiva muito comum nos livros que nós encontramos no Brasil, mas eu preciso meio que atualizá-las a uma perspectiva mais contemporânea a nós, principalmente uma perspectiva capitalista desse trabalho. Vamos trazer isso para uma visão mais capitalista. Esse burguês, ele não é mais caracterizado hoje como a ideia de um burguês explorador, mas sim como uma perspectiva de um empreendedor, e esses proletariados não são pobres, coitados, trabalhadores explorados, mas sim
colaboradores com aquele empreendedor. E o processo é muito básico. O empreendedor contém todo o risco. Por quê? Porque é ele que coloca o seu capital privado, ou seja, a sua propriedade privada em risco, né? E o empregado, ou melhor, o colaborador, é aquele que atua no processo de colaboração com esse empreendedor. E ali existe uma relação entre eles e uma relação de mercado, ou seja, uma relação econômica entre eles. Um deseja o lucro, que é um outro ponto claro dentro da ideia de capitalismo, né? E o outro, ele pretende ali um salário e até mesmo um crescimento neste mercado, uma possibilidade de uma vida digna com esse mercado e não uma vida de explorado. Óbvio que eu fui para o outro extremo, né? Existe esse extremo que eu disse também existe, mas no meio de campo, na vida real das pessoas, você tem ali sim empreendedores que colocam risco do seu capital, mas muitos desses empreendedores têm pouco capital, é só ver os pequenos empresários que fazem parte desse capitalismo e alguns empregados que colocam ali a sua vida à disposição para o trabalho, para ter um salário e que sabem que ali naquela mesma empresa não tem nenhuma perspectiva de crescimento, afinal ele trabalha em uma padaria e na padaria o gerente é o dono. Então ele trabalha ali, ele não tem mais para onde crescer dentro daquela estrutura. É diferente de quem trabalha em uma multinacional, em uma grande empresa, que sabe que existe sim uma possibilidade mínima, mas existe uma possibilidade de crescimento. Então, quando nós falamos sobre a ideia de capitalismo, a primeira perspectiva que nós precisamos ter é, olha, características é da propriedade privada de meio de produção, conforme Marx, da sociedade de classe, conforme o próprio Marx, burguesia versus proletariado, né? Porque claramente Karl Marx e os seus defensores não gostam da burguesia, né? Tem uma música do Cazuza que fala isso muito bem, né? Aquela música do Cazuza que diz assim: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Quando houver burguesia, não haverá poesia. Eu canto muito mal, mas Cazuza cantava muito bem, né? E essa é uma crítica real à ideia de produção de capital, né? Cantado ali na belíssima voz do Cazuza, certinho? E obviamente, já que eu falei, essa sociedade, essa ideia desse capitalismo, ela visa o lucro, pulei aqui, né? Ela visa o lucro, por quê? Porque eu só vou colocar o meu patrimônio em risco se com o fato de colocar em risco tiver a possibilidade de render mais patrimônio. O fato é muito simples. Então, dentro de um modelo capitalismo, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que o lucro é a fonte de energia do desenvolvimento de uma sociedade capitalista. O lucro é a fonte de energia do desenvolvimento de uma sociedade capitalista. Simples assim, simples assim, tá? Ninguém coloca algo em risco, um patrimônio seu em risco, que não seja para ter mais patrimônio. Ninguém, e aí indo para o lado do colaborador, do trabalhador, ninguém vai trabalhar 8, 12 horas por dia em uma determinada empresa que ao final não tem ali uma remuneração aonde que ele consiga ter uma vida no mínimo digna. Então, dentro desse processo, há o campo dessa ideia do capitalismo e o lucro é sim esse combustível maior. Tá? E um capitalismo que se preze, ele pretende gerar o que a gente chama de economia de mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura. Simples assim, a lei da oferta e da procura. Tá? Da oferta e da procura. Nesse exato momento, esse meu curso se encontra dentro de uma economia de mercado. A lei da oferta e da procura. Eu oferto, tem gente que está procurando. Tem gente que gostou das minhas aulas, comprou. Tem gente que não gostou, não comprou. Né? Tem gente que comprou de um outro curso, cursos famosos, né? Dentro daquelas perspectivas, cursos esses que muitos deles eu mesmo já trabalhei, que eu já fui um colaborador para com esses cursos. E hoje eu estou numa outra linha, num outro aspecto. Né? Então, há uma dinâmica natural no capitalismo, e é isso que eu quero demonstrar para você, que a gente chama de economia de mercado. Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Beleza?
Tá? Isso é uma característica do capitalismo. Nenhum outro modelo econômico tinha essa característica. Beleza? Tranquilo? E aí, para a gente encerrar, eu preciso gerar dentro desse campo dessa formação econômica o desenvolvimento do próprio capitalismo. Né? E o desenvolvimento desse próprio capitalismo ele tem 3 estágios. Eu tenho uma preocupação aqui que é a seguinte. Olha, nós podemos falar de 3 estágios, podemos falar de 3 fases, beleza, de boa, tá? Mas, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não entenda que um estágio necessariamente substitui o outro e o outro deixa de existir, porque isso não é fato. Na verdade, quando a gente fala desses 3 estágios, nós estamos falando basicamente da onde que tem o maior domínio, onde que você vê mais capitalismo atualmente. Mas você tem hoje, claramente, um capitalismo mercantilista. Ele não é o maior de todos, mas há o mercantilismo. Né? Você tem o capitalismo industrial, né? Existem as indústrias, segunda revolução industrial ainda está fortemente, e existe o que hoje domina mais a estrutura capitalista mundial, que é o capitalismo financeiro, certo? Que é o dinheiro fazendo dinheiro. Então, se o dinheiro entender que ele tem que investir em mercado, mercadorias, ele vai investir. Se ele entender que ele tem que investir em indústria, ele vai investir. Se ele está percebendo que ali ele está deixando de ter dinheiro, ele fecha a indústria e ele vai trabalhar com outro tipo, como um aplicativo, por exemplo. Né? Então, há características diferentes dentro do capitalismo. Mas vamos deixar um pouquinho mais didático isso. Quais são esses 3 estágios, então? O primeiro foi o mercantilismo. Historicamente, o período do capitalismo comercial. O que define mercantilismo? Comércio. O comércio acabou? Olhe a sua volta. O comércio acabou? Ou existe mercado, existe armarinho, existe padaria? O comércio não acabou. Beleza? O comércio não acabou. Mas ele não é mais o boom do capitalismo no mundo, certo? Lá atrás ele já foi, no período das grandes navegações, que negociavam ali pedras preciosas, ouro, especiarias indianas, temperos, entre outras coisas. Né? O processo do colonialismo comercial, né? Colonizava para ter mercadoria, para o comércio. A própria escravidão no Brasil vem de uma estrutura mercantilista, né? Ou seja, vamos sequestrar negros no continente africano e vender como escravos para o Brasil porque geram capital. Essa é uma perspectiva mercantilista de mercado. E isso é o início do processo no capitalismo como um todo. Depois disso, com a Revolução Industrial, essa perspectiva muda. Né? Então a Revolução Industrial começa o que a gente chama de capitalismo industrial. Né? E juntamente com ele surge a ideia do liberalismo econômico, tá? De Adam Smith, que entende que o mercado ele se autorregula e que o Estado tem que ser o mínimo possível para interferir nesse mercado econômico. Certo? Adam Smith vai definir isso e muitos vêm depois com Adam Smith, dando um fundamento para essa ideia dessa revolução industrial capitalista. É óbvio que dentro desse processo jamais podemos esquecer que os trabalhadores, aqueles que não eram dono do capital, que tinham apenas a sua própria prole, usar o próprio termo marxista, o proletariado, este não era satisfeito com esse processo. Então eles pressionam o Estado para que o Estado interfira em seus direitos, fazendo então com que nesse capitalismo industrial você, apesar da ideia, da ideologia ser vinculada a um livre mercado com menor interferência do Estado, os empreendedores, os burgueses exploraram tanto esses trabalhadores
que esses conseguiram dar uma força maior ao Estado, fazendo com que o Estado regulamentasse essa indústria e dando às pessoas, aos trabalhadores, o que a gente pode chamar hoje de direitos sociais. Direitos sociais que você está diretamente envolvido. Como assim, Kennedy? Eu estou diretamente envolvido? Porque quais são os direitos sociais que o Estado nos oferece? Direitos sociais são os direitos ali de segunda geração. E são direitos ativos, ou seja, o Estado nos oferece. Isso só aconteceu da forma que aconteceu porque as pessoas não tinham nenhuma proteção do Estado. Então essas pessoas deram força para o Estado poder protegê-las. Entre esses direitos sociais você tem direito à educação a todos, direito à saúde, a regulamentação trabalhista e, obviamente, segurança pública. E dentro da segurança pública está você, policial militar do Paraná, bombeiro militar do Paraná. Amém? Amém, Senhor. Essa estrutura vincula-se diretamente à ideia da Revolução Industrial e, juntamente com a Revolução Industrial, você tem as outras revoluções, entre elas a Revolução Francesa, que vai gerar, então, e nortear esse processo todo, que só vai ser regulamentado fortemente pós-Segunda Guerra Mundial, lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo como elementos conjunto de 3 direitos, de primeira geração, direitos civis e políticos, e segunda geração, que são os direitos sociais. Ok? Então, dentro dessa revolução industrial, você tem esse campo do capitalismo. E, por fim, o capitalismo financeiro. Te pergunto, o capitalismo industrial acabou? Ou ele existe? Lógico que ele existe, as indústrias estão aí. As indústrias estão aí. O que acontece é que as indústrias elas não estão mais dentro de cada país. Isso pode ser acerto ou erro, Depende de uma percepção e o que nós estamos fazendo. Posso citar um exemplo. Cadê as indústrias brasileiras na produção dos equipamentos de respiração aí no combate à Covid-19? Ou seja, a indústria brasileira não tinha condições de produzi-la numa demanda adequada, uma necessidade que a demanda precisava. Quem é que produzia? A China. Por quê? Porque a China tomou para si a segunda revolução industrial. Então, o campo de industrialização chinês é muito forte, só um exemplo para você entender essa ideia de globalização. E o Brasil passou a industrializar menos. Por quê? Porque a China coloca os produtos aqui mais barato. Mas isso é natural do capitalismo, porque lembre, é uma economia de mercado, lei da oferta e da procura. Se a China produz mais barato, mesmo com trabalho semi-escravo sendo realizado, e esse produto chega no Brasil mais barato do que o meu vizinho produz, eu, consumidor, tenho a perspectiva real de olhar os preços e falar, eu quero esse que é mais barato. Eu, como consumidor, eu não olho o histórico daquele produto, não vejo nada atrás dele, apenas o produto em si e ponto. Até as grandes marcas usam a indústria da China. Agora, a China não é o único local que tem indústria. Óbvio que no Brasil tem indústria, mas nós selecionamos as indústrias no Brasil, por exemplo, as indústrias automotivas e tal. Mas a indústria ainda existe, até as pequenas indústrias existem. Então, não é algo que acabou, é algo que existe. O que nós temos hoje, de fato, é o capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro, ele tem uma lógica muito clara, muito clara. No capitalismo financeiro, a ideia é colocar dinheiro para ganhar dinheiro. Não interessa aonde o dinheiro está sendo colocado. Entendemos? Eu coloco o dinheiro para ganhar dinheiro. Não interessa aonde ele está sendo colocado. Nós vimos isso em aula anterior, quando nós falamos lá sobre a uberização, lembra? Dos aplicativos e tal. Te falo, tranquilamente. Sabia que a Uber, iFood, essas empresas novas, elas trabalham no prejuízo? Isso mesmo. Todo ano elas demonstram prejuízo. E os valores delas nas bolsas de valores americana, tal, só aumentam. Elas trabalham em prejuízo e o valor só aumenta. Por quê? Porque a ideia neste caso é uma ideia de capitalismo financeiro.
Eu coloco o dinheiro, mesmo que eu estou perdendo agora, coloco o dinheiro, para quê? Para quando esse negócio todo acontecer, eu tenha o monopólio de toda a estrutura no mundo todo, se possível. Entendemos? Ou seja, eu prefiro ter prejuízo, pense na cabeça da Uber, é assim que ela pensa, ó. Eu prefiro ter prejuízo agora, mas aumentar o meu mercado de atuação no mundo todo, para quando eu dominar o mundo todo, não ter nenhum tipo de concorrente que possa me concorrer em grande escala. E lá eu vou ganhar muito dinheiro, porque só vai ter eu no mercado. Não vai existir 99 Pop, nenhuma outra aí que possa concorrer comigo. Entendeu a lógica? iFood da mesma forma. Né? Então, os aplicativos estão muito fazendo isso, certo? Este é uma ideia de capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro é grandes instituições financeiras com muita grana comprando ações de uma empresa que hoje é indústria, que está produzindo muito, está ganhando. Aí amanhã ela fala, não quero mais não, porque estão precisando de ferro, então vou produzir empresa de ferro, tal. Então o capital ele sai andando de ponto em ponto atrás de mais dinheiro. Basicamente é isso, ok? Esse capitalismo financeiro hoje existe? Existe, e é sim a grande dominância do capitalismo em maior escala no mundo. É o tal capitalismo financeiro, ok? Só lembrando alguns detalhes, e aí óbvio que eu preciso. Esse capitalismo, ele tem uma consequência. Né? A consequência é, algumas pessoas vão ficar sempre muito ricas. 1% da sociedade tem muito dinheiro. Isso sempre vai acontecer. Beleza, tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só por encargo de consciência do professor. Amados meus, eu não estou entre uns 1% das pessoas mais ricas no mundo. Não estou mesmo. Porém, a minha qualidade de vida é muito melhor do que uma pessoa que tinha muita grana durante a Idade Média. Por quê? Porque eu tenho carro, beleza, mas se eu não tivesse, eu posso usar Uber, posso usar transporte público, televisão, TV, Netflix, paga uma mensalidadezinha, tem lá Netflix, beleza, internet, tem internet, tal, alimentação, vou ali no mercado, compro o que eu preciso, sem precisar esperar dias para o alimento chegar. Não preciso ter um galinheiro no meu quintal para poder ter galinha no almoço. E uma pessoa com um salário mais ou menos tem essa vida hoje. E isso é uma consequência do capitalismo. Ou seja, o capitalismo, por mais que ele faça com que algumas pessoas fiquem cada vez mais ricas e outras pessoas fiquem muito longe disso, esse mesmo capitalismo, pela sua própria estrutura, dá melhor qualidade de vida às pessoas que estão na base da pirâmide. Beleza? Tal. É óbvio que essa é uma perspectiva não marxista. O marxista vai entender isso de uma forma diferente. Vai entender que não, que esses que estão lá no topo exploraram esses de baixo, então eles precisam dividir com os que estão de baixo, ok? Né? Mas o que está em vigor hoje é o capitalismo e não essa perspectiva marxista destas pessoas, ok? Então essa é uma característica bem clara do capitalismo no mundo onde nós vivemos. Beleza, é um assunto que ele tem a sua subjetividade. Eu tentei colocar ele aqui sem entrar no mérito das suas subjetividades, e para isso é só seguir os 3 pontinhos, o 1, o 2 e o 3, que dará certo na hora da sua prova. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.